Olá, graça e paz. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a segunda epístola escrita pelo apóstolo João. Nós estamos trazendo aí resumos, estudos sobre os livros da Bíblia e hoje vamos trazer nossa reflexão sobre essa segunda epístola escrita pelo apóstolo João. Lembrando que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, ainda não nos acompanha, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário. Então, essa segunda epístola escrita pelo apóstolo João está datado em aproximadamente os anos 80 ao 95 depois de Cristo, escrita pelo apóstolo João. João foi um dos 12 apóstolos escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tinha como irmão Tiago, ambos filhos de Zebedeu, e o apóstolo João se identifica como o presbítero ou o ancião, haja vista, segundo entendimento dos estudiosos, dos teólogos, nesse período que João escreveu essa segunda epístola, só existia dos 12 apóstolos, só existia ele vivo. Os demais já haviam sido martirizados. O apóstolo João escreveu essa segunda epístola. Ele residia em Éfeso, Ásia Menor, hoje território da atual Turquia, e ele escreveu essa segunda epístola, como também a terceira epístola, quando ele residia em Éfeso, na Ásia Menor. Essa segunda epístola de João é o menor livro do Novo Testamento em português. Ele contém um capítulo e 13 versículos. Em português, por quê? Porque a menor no original é a terceira epístola, também escrita pelo apóstolo João. No original, no grego, é o menor livro do Novo Testamento. Então, foi escrito pelo apóstolo João em aproximadamente ali entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, e está endereçada, o propósito, na verdade, está endereçada para João. Dirige essa carta a uma senhora, identifica como a senhora eleita e a seus filhos. Alguns interpretam a senhora eleita figuradamente como uma igreja local, sendo seus filhos os membros dessa igreja, e sua irmã eleita como uma congregação idêntica. Outros a interpretam a endereçada literalmente a uma viúva cristã de destaque. Segundo os estudiosos, o nome dessa mulher seria Kyria Eclecta, do grego Kyria Eclecta, conhecida do apóstolo João numa das igrejas da Ásia Menor sobre seus cuidados pastorais. Então, existe essas interpretações que João estava se dirigindo a esta certa senhora, mas o mais comum, o mais acordado é que foi dirigido às igrejas. E o propósito desta carta, escrita pelo apóstolo João, foi prevenir os irmãos, a igreja eleita, essa senhora eleita, contra os falsos obreiros, mestres, evangelistas, profetas, que perambulavam pelas igrejas, Os tais abandonaram os ensinos do evangelho e propagavam os seus falsos ensinos.
A destinatária não deveria recebê-los, dialogar com eles, nem auxiliá-los, pois fazendo isto significaria ajudá-los a disseminar os seus erros e participar da sua culpa. Então o apóstolo João vem alertar contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas. A estrutura desta carta, ela começa com uma breve, apesar da sua brevidade, ela desenvolve diversas ideias distintas que valem muito prestarmos a atenção. O apóstolo João começa com uma saudação, depois um mandamento para os cristãos amarem uns aos outros, um aviso contra os mestres religiosos que negam a encarnação de Cristo, uma exortação para manter o compromisso com a verdade e evitar o erro, instruções para evitar o incentivo a mestres itinerantes que negam a encarnação de Cristo e uma saudação de conclusão. As doutrinas ou temas centrais dessa epístola: primeiro, a importância, o apóstolo João vem enfatizar a importância da verdade e do amor na vida cristã, né? A verdade e o amor ao próximo devem ser características definitivas da vida dos cristãos. O apóstolo João também vai falar sobre a encarnação de Cristo. Jesus se tornou plenamente humano com um corpo físico real. E também o apóstolo vem falar da necessidade de aceitar a verdadeira doutrina e de rejeitar as falsas doutrinas. Ou seja, os cristãos devem escolher sem hesitação a verdade, em vez de incentivar ou apoiar aqueles que não a escolhem viver essa verdade do Evangelho de Cristo, né? Então, havia no apóstolo João uma verdadeira paixão em proteger o verdadeiro cristianismo da falsa doutrina. A palavra verdade aparece 5 vezes nos 4 primeiros versículos e advertir, obviamente, os cristãos contra esses mestres que poderia seduzi-los ou levá-los ao erro. Essa segunda carta, escrita pelo apóstolo João, nos mostra que Cristo é a verdade e que a encarnação é o elemento central da cristologia. E como versículo-chave dessa epístola, nós temos lá no versículo 9, 2 João, capítulo 1, verso 9, que diz que quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai, como também tem o Filho. Então, esta é a ideia central do segundo epístola, escrito pelo apóstolo João. O apóstolo vem alertar esta senhora eleita, ou a igreja, contra os falsos ensinos, os falsos obreiros. Os tais abandonaram os ensinos do Evangelho e propagavam esses falsos ensinos. E essa destinatária, essa senhora eleita, ou essa igreja, não deveria recebê-lo jamais, nem dialogar com estas pessoas, porque fazendo isso significaria que estaria ajudando a disseminar os seus erros e acabar também participando desta culpa. Então, essa é a ideia central dessa segunda epístola, escrita pelo apóstolo João, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, escolhido diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, e o único ainda que estava vivo e que escreveu esta epístola. O apóstolo João escreveu o 4º evangelho, que leva ali o seu nome, essa epístola, né, a primeira, segunda e terceira epístola, e também o livro do Apocalipse. Então esse é o nosso resumo, a ideia central dessa segunda carta escrita pelo apóstolo João, que veio rebater, refutar
as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que estavam negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.